O Itadori vai ser o personagem mais forte de Jujutsu, e ele com certeza vai superar o Sukuna e o Gojo. E eu vou te provar isso, só vem. 俺はモンキー D ルフィ海賊王になる男だ。 Opa, meu nobre, Matheus falando aqui. O Itadori é o protagonista de Jujutsu e é facilmente o personagem mais importante da série. Ele pode ser um dos personagens mais intrigantes, porém, quando se trata de coisas como força, ele está longe de ser o mais forte. No momento, o Jujutsu está na sua saga final e Yuji também está começando a demonstrar todo o seu potencial e pode muito bem ser o feiticeiro mais forte de Jujutsu no final. E isso não vai ser algo forçado. Mas antes, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. E tamo junto, hein? O Itadori cresceu bastante em questão de poder ao longo do tempo. No início da série, o Yuji não era tão especial, mas comparado ao humano comum, ele era muito forte, visto que possuía uma força física monstruosa. Porém, fora isso, ele não tinha nada a seu favor. Quando comparado a um feiticeiro comum, o Yuji não teria a menor chance. Mas atualmente no mangá, não é nenhum absurdo dizer que ele está no mesmo nível de um feiticeiro de grau especial. Isso mostra o quanto ele evoluiu. Ele começou a aprender sobre a energia amaldiçoada com ninguém menos que Gojo. E claro, comer o dedo de Sukuna também ajudou em certas ocasiões. Mesmo assim, o Yuji aprendeu muito ao longo dos anos e se tornou um feiticeiro impressionante. Ele desenvolveu habilidades poderosas com um punho divergente. E com esse poder, ele foi capaz de macetar as maldições na porrada. Após seu treinamento, o Itadori mostrou que tinha um olho. No arco de Kyoto, ele enfrentou o Todo e resistiu um pouco. E aqui, ele cresceu mais uma vez, quando lutou ao lado do Todo contra Hanami. Nesta luta, o Yuji foi capaz de acertar 4 flashes negros, o que é simplesmente impressionante. Mais uma vez, ele mostrou um tremendo potencial de crescimento nessa luta, e foi apenas o começo para ele, já que Itadori continuou crescendo e evoluindo após os eventos desse arco. No arco do incidente de Shibuya, o Yuji mais uma vez mostrou que é o GOAT. Ele não foi só capaz de lutar contra Mahito, dominá-lo em certos casos e derrotou Mahito, mas também conseguiu atingir um nível completamente novo. Nas próprias palavras do Choso, o Yuji agora se tornou um deus demônio. E isso intensifica ainda mais o seu imenso crescimento. No arco do jogo da Abate, ele mais uma vez se desenvolveu muito, ou seja, a progressão de poder do Itadori não foi do dia para a noite, foi um passo de cada vez. Na verdade, pode-se dizer que essa altura da série, no arco do jogo da Abate, o Yuji conseguia se defender com um dos personagens mais fortes da história. E isso é bastante impressionante. Quando Sukuna mudou de Yuji para Megumi, deu para ver uma luta emocionante. O Itadori levou um porradão de Sukuna e ainda conseguiu ficar vivo. A partir daí, o Yuji continuou evoluindo ainda mais e durante o time skip, que embora curto, também foi muito significativo, ele subiu de nível e deu para ver a sua força aprimorada quando ele lutou contra o Sukuna no arco Shinjuku. O Itadori ganhou muitos poderes num curto intervalo de tempo do arco final e deu para ver ele treinando brevemente com o Choso. E acredita-se que o Noritoshi Kamo também o ajudou, de alguma forma, a alcançar o próximo nível como feiticeiro. Ficou claro para mim, pelo menos, que o Itadori ganharia algumas habilidades incríveis. Logo de cara, a primeira habilidade que o GOAT Itadori utilizou após retornar ao time skip foi a técnica Amaldiçoada Reversa. Esse é um poder incrível que permite você se curar. É uma habilidade bastante complexa para você conseguir ter acesso. Na verdade, o Yuji se tornou um ótimo usuário da técnica Amaldiçoada Reversa. Isso é evidente pelo fato de que ele foi capaz de suportar vários ataques Sukuna, alguns até a queima-roupa, e curá-los com eficiência. Esses ataques foram fatais em alguns casos, mas o Itadori foi capaz de curar muito bem. E isso só mostra o quão impressionante ele é como feiticeiro. Ganhar a técnica amaldiçoada reversa foi o primeiro passo para o Yuji alcançar o próximo nível e atingir as expectativas que o Gojo havia estabelecido para ele. Em segundo lugar, o Yuji foi capaz de obter a manipulação de sangue, que é uma poderosa técnica amaldiçoada. Embora ele ainda não tenha dominado essa habilidade, eventualmente ele vai se tornar um usuário muito poderoso dessa técnica amaldiçoada. No momento, ele pode usar poderes como sangue perfurante, que é impressionante por si só. Acima de tudo, o Itadori recentemente atingiu um poderoso flash negro contra Sukuna, e mesmo antes de ser atingido
momento, o Sakana sabia que o Itadori iria usar esse soco apelão contra ele. Quando o Yuji atingiu o Sukuna, ele finalmente foi capaz de desbloquear seu verdadeiro potencial como feiticeiro. No momento, pode-se dizer que o Itadori está entre os melhores feiticeiros de Jujutsu e que tem potencial para ser o feiticeiro mais forte em seu auge. E também precisamos saber quais poderes que o Itadori possui que foi aumentado com seu despertar. O Yuji ganhou recentemente a habilidade de utilizar a manipulação de sangue. No capítulo 257 foi finalmente esclarecido que o Itadori ganhou esse poder ao consumir as pinturas da morte. Ele os comeu em algum momento durante o jogo da Bate e como resultado ganhou esse poder. Isso deu ao Yuji acesso a essa incrível técnica amaldiçoada e ele foi treinado pelo Choso e Kamo. Ele ainda tem muito que aprender quando se trata da manipulação de sangue. Como o próprio Choso mencionou, o Yuji não podia usar a convergência adequadamente, o que significa que ele não pode utilizar a grande maioria das habilidades avançadas da manipulação de sangue. No entanto, isso foi antes do Itadori despertar. Agora que ele despertou, todos os atributos foram tremendamente aumentados. E não seria nenhuma surpresa ver o Itadori usando a manipulação de sangue no potencial máximo. Embora ele não tenha feito uso dessa habilidade no capítulo 257, ele provavelmente vai usar nos próximos capítulos e mostrar que o despertar o ajudou a compreender melhor o conceito da manipulação de sangue e a explorar seus verdadeiros poderes. Como tal, o Itadori agora deve ser capaz de usar habilidades como sangue perfurante, escala vermelha fluente e a supernova. Essa é claramente uma habilidade avassaladora para ele. No entanto, certamente não é a única que o seu despertar o proporciona. O verdadeiro despertar do Yuji no capítulo 257 de Jujutsu veio na forma do Santuário Malevolente. O Sukuna também possui o poder do Santuário. Basicamente, essa técnica amaldiçoada permite ao Sukuna utilizar ataques cortantes. Tanto clivar quanto desmatelar são ataques do Santuário, e o Sukuna utilizou os dois com grande eficiência ao longo dos anos. E no último capítulo de Jujutsu, o Itadori usou essa habilidade. Isso faz dele um dos indivíduos mais fortes de Jujutsu. Ele utilizou esse poder no Sakana e tentou passar a peixeira na sua perna. No entanto, o Sukuna revidou antes que o Itadori pudesse realmente fazer isso. O Itadori então usou esse poder em um pilar próximo, mostrando que ele poderia usar essa habilidade à vontade. Mesmo o próprio Sukuna não entendeu como o Yuji ganhou esse poder. Porém, a resposta a essa pergunta é bastante clara. O Yuji é filho de Jin Itadori, irmão gêmeo do Sukuna. Como Itadori é seu filho, ele poderia ter afinidade com essa técnica amaldiçoada. Para ser mais claro, a alma do pai do Itadori é uma parte do Sukuna, o seu irmão gêmeo. Ou seja, o Itadori, entre aspas, seria filho do Sukuna. Ao mesmo tempo, o Sakana também estava presente dentro do corpo do Yuji. E o Gojo deixou bem claro que a técnica amaldiçoada do Sukuna eventualmente estaria à disposição do Itadori. Dito isso, deve-se ter em mente que o desmantelar e clivar do Yuji são diferentes do Sukuna. No caso dele, marcas semelhantes a tesouras aparecem ao redor dos alvos que ele deseja cortar antes de realmente cortá-los. O Sukuna acredita que dependendo da era e da mentalidade feiticeiro, pode haver algumas diferenças. Ao mesmo tempo, o Itadori também é capaz de atingir flashes negros possivelmente à vontade. Ele já acertou 8 flashes negros contra o Sukuna e quebrou o recorde de acertos consecutivos desse soco porreta. Ao todo, o despertar do Itadori consiste em dominar os poderes da manipulação de sangue, acessar a técnica amaldiçoada do santuário e potencialmente até mesmo ser capaz de atingir flashes negros a hora que quiser, o que pode ser um dos despertares mais poderosos da história de Jujutsu. E como o capítulo diz, Yuji é como um rei, mais superior. Eu acredito que o Itadori não vai conseguir acertar flash negro à vontade, porém ele vai ter uma certa facilidade para acessar esse soco porreta. E também o editor no final do capítulo deu a entender que o Yuji está mais ou menos no nível do Sukuna, e vai ser interessante ver como essa batalha vai se desenrolar daqui em diante. E também deve-se notar que o controle do Yuji sobre o santuário e a manipulação de sangue ainda não é absoluto. Ele vai melhorar seu controle sobre esses poderes à medida que a luta prosseguir. E não deveria ser nenhuma surpresa se o Itadori usar uma expansão de domínio e ao mesmo tempo derrubar o Sakana.
Finalmente, o Itadori está recebendo o protagonismo que merece, e eu quero ver como a história vai seguir daqui em diante. Mas quão forte é o Santuário do Itadori? O Santuário é uma Tecnotsuada incrível, possivelmente uma das mais fortes. Como tal, o simples despertar do Santuário garante que o Yuji se torne um dos indivíduos mais fortes de toda a série Jujutsu. No entanto, quando se trata de quão forte é, se sabe que por enquanto não é tão poderoso. Isso foi confirmado pelo próprio Sukuna. No entanto, a razão para isso é simplesmente que o Itadori acabou de despertar essa técnica amaldiçoada. Levará algum tempo para ele aprender os macetes do santuário e em seguida ajustar o poder dessa habilidade de acordo. O Itadori está na frente do ser, que pode ensinar a ele a aperfeiçoar essa técnica amaldiçoada, que é o rei das falácias, conhecido como Sucumba. E outra coisa que se deve ter em mente é que o santuário do Yuji é muito diferente do santuário do Sukuna. No caso Sukuna, ele pode simplesmente lançar golpes à distância ou causar danos a queima-roupa. O Yuji é capaz de tocar nas coisas e formar uma tesoura ao redor delas. No caso do Itadori, a habilidade funciona de maneira um pouco diferente. O Yuji é capaz de tocar nas coisas e formar uma tesoura ao redor delas. Essa tesoura mostra ao Yuji qual parte do objeto deve ser cortada e em seguida o objeto é posteriormente cortado. Segundo Sukuna, essa técnica amaldiçoada é um pouco diferente da sua, no sentido de que leva algum tempo para funcionar e ao mesmo tempo o processo do corte é um pouco diferente, mas ainda assim a técnica amaldiçoada é a mesma. À medida que o Yuji continua sua luta contra Sukuna, sua técnica amaldiçoada Mizushi definitivamente ficará mais forte e mais eficaz. Isso significa que o Itadori vai cortar o Sukuna e causar danos mortais a ele enquanto a luta continua. E também, será que o Itadori vai ter duas expansões de domínio ou vai ter uma que vai unir a manipulação de sangue com o santuário e finalmente criar o território de caça? Na minha cabeça já é confirmado que o nome do domínio do Itadori é território de caça. Agora tá na hora de provar que o Itadori vai superar o Gojo e Sukuna. Essa questão é muito intrigante. Por um lado, ele não está no nível deles neste momento. Na verdade, ele pode não estar no nível deles por um bom tempo. Porém, dadas as ferramentas com as quais ele foi abençoado, certamente é possível para ele atingir esse nível de força. Se o Itadori maximizar sua manipulação de sangue, santuário, técnica amaldiçoada reversa, entre outras habilidades, então, sem dúvida, o Yuji será o feiticeiro mais forte em seu auge, superando até mesmo nomes como Gojo e Sukuna. E ele não vai só superar os dois, mas também vai ser o verdadeiro mais forte. Em Jujutsu Kaisen, Akutami adota um ângulo único em relação ao que significa ser o mais forte. Isso se estende além da luta ou da força bruta, que é simplesmente uma perspectiva geralmente usada por todo mundo. A visão do Akutami sobre ser forte é algo simples, mas ao mesmo tempo complexo. Eu particularmente tinha muita dúvida sobre quem era mais forte, Sukuna ou Gojo, mas no capítulo 236 de Jujutsu fica claro que o Sakana é mais forte que o Gojo. No entanto, em Jujutsu, o Gojo é conhecido por ser o feiticeiro mais forte da era moderna, visto sua imensa força e influência no mundo. Mas não sei se ele queria tal posto. Antes do Gojo conhecer a Riko, ele passava uma sensação de ser um ser humano normal, entre aspas. As outras pessoas ao seu redor poderiam tocar e tratar ele como igual, e não como uma calamidade. Ele não se tornou o mais honrado, mas sim o mais forte. E com isso, ele ficou intocável e, consequentemente, ficou solitário. E também, esse é o mesmo caso Sukuna. Ele falou que conheceu o amor, mas era algo que não chamava sua atenção. Pode ser contraditório, mas acredito que tanto Sukuna quanto o Gojo queria que existisse algo ou alguém que iria mostrar para eles que eles são meros mortais. Alguém que mostraria que mesmo sendo mais forte, eles poderiam ir de valinhos. Eu li várias vezes a luta do Gojo versus Sukuna. O Gojo não estava lutando para salvar o Megumi, para derrotar o Sukuna ou algo do tipo. Ele estava se divertindo, pois pela primeira vez na sua vida, ele não iria precisar se segurar, e a sombra da morte estava sobre ele. O Sukuna também se divertiu, mas como o próprio Gojo falou, o Sakana não mostrou tudo que tinha. E é aí que o Itadori entra. Geralmente, o mais forte em Jujutsu não é uma bênção, mas sim o conceito de solidão, pois ninguém poderia entender você de verdade. E por isso que o Mano Geto fez aquela famosa pergunta ao Gojo:
Mas no caso do Itadori, isso vai ser o oposto, pois diferente do Gojo, o Itadori não nasceu apelão. O Yuji tem um potencial descomunal, mas era algo que precisava de refinamento. A mera existência do Gojo desequilibrou o mundo Jujutsu. E diferente do Sukuna, o Itadori não vai rejeitar o amor, porque ele sabe que precisa do amor para seguir em frente. Ou seja, o Itadori vai sim se tornar mais forte, porém, ele não vai ser intocável assim como o Gojo, e nem vai rejeitar o amor igual o Sukuna. E eu vou falar uma verdade aqui, o Itadori é o melhor protagonista dessa nova geração. Ele é um personagem incrível, está sendo uma delícia ver ele macetando Sukuna na porrada. Mas se você gostou desse vídeo, deixa o like, inscreva no canal e até a próxima. Falou!